meu nome é Letícia Gonçalves Reis e vou apresentar sobre microbiota salivar acidogênica em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, uma revisão sistemática que, além de mim, tem como autores Jéssica Alves de Sena, Ana Carolina Almeida de Lima, Camila Pedrosa Vieira Lima, Cristine Mirão Stefani e Naileda Mia Teixeira como orientadora. A diabetes mellitus tipo 2 é um subtipo da diabetes descrito como uma doença sistêmica de caráter crônico e metabólico e não insulino-dependente. Segundo o Atlas da International Diabetes Federation, 537 milhões de pessoas têm diabetes no mundo, e desse valor, mais de 90% são diabéticos tipo 2. Seu diagnóstico geralmente segue as recomendações da IDF da Organização Mundial de Saúde, no qual é diagnosticada quando valores de hemoglobina glicada são maiores ou iguais a 6,5% ou glicemia em jejum é maior ou igual a 7 mmol por litro. Importante ressaltar que essa doença está associada a diversas manifestações bucais, como doença cárie, doença periodontal e candidíase oral, uma vez que altera níveis de glicose no sangue, mas também na saliva, aumenta a expressão de citocinas inflamatórias e está relacionada à hipossalivação. Na literatura, é possível observar diferenças quanto à frequência e diversidade bacteriana em biofilmes de pacientes diabéticos tipo 2, além de alterações na distribuição do microbioma oral de pacientes em relação a diferentes níveis glicêmicos e presença de doença periodontal. Porém, ainda se observa relativa inconsistência quanto à influência da diabetes na alteração da microbiota oral, principalmente quando se trata das mudanças no perfil bacteriano e estritamente salivar, já que o microbioma salivar reflete todo o microecossistema oral. Além disso, ao comparar a composição da microbiota de saliva de pacientes saudáveis com a de pacientes com determinados tipos de doença, a literatura mostra diferenças que, assim, podem refletir a condição de saúde do indivíduo, já que a saliva pode ser fonte de biomarcadores para o diagnóstico de certas enfermidades. Tendo-se em vista, sabendo que ainda não há consenso sobre a relação da diabetes com a abundância de microbiotas acidogênicas avaliadas a partir de técnicas moleculares em amostras salivares, essa revisão sistemática tem como objetivo comparar a abundância relativa de microbiota acidogênica em saliva de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e em pacientes não diabéticos ou diabéticos tipo 2 controlados, e responder à hipótese de que pode haver um enriquecimento de micro-organismos acidogênicos na saliva de diabéticos tipo 2 pelo aumento da quantidade de glicose salivar. Quanto à metodologia, o presente estudo foi conduzido utilizando o Prisma como guia. A estratégia de busca foi adaptada para 6 bases de dados e literaturas cinzentas expostas nesse slide. As buscas não tiveram restrições de idioma ou ano e seguiram a estratégia de PECs exposta na tabela ao lado. Além disso, foram incluídos apenas estudos observacionais e experimentais e a qualidade metodológica dos estudos incluídos foi avaliada através de ferramentas do Joanna Briggs Institute, JBI. Após as buscas nas bases de dados, foi possível encontrar 2.498 artigos iniciais. Após a retirada das duplicadas e a fase de análise dos títulos e resumos pelos revisores, 58 artigos foram incluídos para leitura completa de texto, e, desses 58, apenas 11 artigos foram incluídos nessa revisão sistemática. Após a avaliação do JBI, desses 11 estudos, apenas 2 estudos tiveram alta qualidade metodológica, enquanto 6 tiveram baixa e 3 moderada qualidade. Dos estudos incluídos, apenas 4 fizeram a avaliação da situação periodontal. Entretanto, a doença cárie, outra desbiose que altera o microbioma oral, só foi relatado por um estudo, que apresentou dados acerca do CPOD. Ainda assim, só foi possível analisar 3 participantes diabéticos tipo 2 nesse estudo, o que tornou a amostra pouco significativa. Em relação à coleta de saliva, um estudo não abordou sobre a forma de coleta utilizada e os 10 restantes fizeram uso de saliva não estimulada. Dos 11 artigos incluídos, nenhum abordou dados sobre hiper- ou hipossalivação e xerostomia dos pacientes da amostra. Também não se observou nenhum dado quanto à concentração de glicose salivar das amostras. Quanto ao diagnóstico de diabetes, 3 estudos usaram os níveis de hemoglobina glicada no sangue mais a glicemia em jejum, e um estudo utilizou o nível de hemoglobina glicada no sangue mais glicose sanguínea sem especificar qual tipo de teste. 4 estudos usaram glicemia em jejum sozinho ou aliada a critérios da OMS, ADA ou autorrelato. Por fim, 3 estudos usaram hemoglobina glicada sozinha ou aliada a autorrelato, considerando valores de referência para o diagnóstico maiores que 6,5 ou 7 mmol por litro de glicemia em jejum ou 8% de hemoglobina glicada a depender do estudo. A média encontrada dos níveis de hemoglobina glicada e glicemia em jejum dos estudos foi de 8,82% e 183,06 mg por decilitro e 5,45% e 97,12 mg por decilitro para diabéticos e não diabéticos, respectivamente. Em relação ao microbiota acidogênica, foram observadas variações quanto à diversidade e abundância das bactérias entre estudos e entre diabéticos e grupo controle. Sobre a diversidade da microbiota salivar, não foram encontradas grandes variações de tipos de espécies ou gêneros entre diabéticos e grupo controle. O que se observou, de maneira geral, é que os tipos de bactéria compunham o core do microbioma salivar nos dois grupos, mudando apenas em abundância entre eles. Em alguns estudos, a quantidade de determinadas espécies de bactérias acidogênicas era maior em diabéticos, porém em outros estudos era maior em grupos controle. Além disso, essa diferença, quando encontrada, na maioria das vezes não se mostrou significativa, apesar de termos encontrado alguns estudos que relatavam que a quantidade de alguns micro-organismos acidogênicos, como Streptococcus mutans e Veillonella, era significativamente maior em diabéticos quando comparados ao grupo controle.
Além disso, cabe ressaltar que alguns estudos demonstravam variações na microbiota que poderiam ser provenientes de algumas condições como doença periodontal e obesidade, uma vez que foram analisadas juntamente com diabetes tipo 2, podendo assim influenciar nos resultados. Na maioria dos estudos, a abundância relativa das bactérias acidogênicas se mostrou maior nos diabéticos quando comparados ao grupo controle, ainda que a diferença não fosse significativa. Os filos mais predominantes, tanto para diabéticos quanto para o grupo controle, em sua maioria foram Proteobactéria, seguida de Bacteroidetes e Firmicutes nessa ordem. Apesar disso, foram observadas algumas variações, a exemplo de que o filo dos Bacteroidetes poderia ser o mais predominante em diabéticos, seguido de Proteobactéria e Firmicutes. Também foi encontrado que a ordem de predominância dos filos poderiam ser Firmicutes, Bacteroidetes e Proteobactéria para diabéticos e controle. Quanto ao gênero das bactérias, temos enfoque aqueles acidogênicos que mais apareceram nos estudos, dentre eles Streptococcus, Lactobacillus, Leptotrichia, Veillonella, Capnocitofaga e Fusobacterium, no qual todos esses gêneros possuíram percentagens maiores em diabéticos na maioria dos estudos, apesar de termos observado que alguns gêneros, como Streptococcus, Fusobacterium e Leptotrichia, também apareciam em maior quantidade em grupos controle quando comparados aos diabéticos. De forma geral, Streptococcus e Veillonella e Fusobacterium estavam entre os mais predominantes, nessa ordem, tanto para diabéticos quanto para grupo controle, apesar de algumas variações na ordem de predominância entre eles dentro de cada grupo estudado, seja para diabéticos ou controles como os exemplos nos quadros mostrados nesse slide. Por fim, concluímos que, em uma análise qualitativa, não foi possível encontrar um padrão nas mudanças da microbiota acidogênica para diferenciar os grupos controle dos diabéticos tipo 2, e a falta de padronização na divulgação dos dados microbiológicos observados nos estudos dificulta a realização de outros tipos de análise que poderiam revelar uma diferença. Isso reforça a importância de se desenvolver guias de escrita científica específicas para esse tipo de estudo. Além disso, como não foram observados dados acerca da concentração de glicose salivar nos estudos, também não foi possível responder à hipótese do enriquecimento de microbiota acidogênica na saliva de diabéticos devido às altas concentrações de glicose na mesma. Assim, mais estudos com melhor qualidade metodológica são necessários para esclarecer melhor essa relação entre diabetes e a abundância de microbiota acidogênica. Seguem as referências e obrigada pela atenção!